Opa, eu sou o Alisson e no vídeo de hoje vou te apresentar algumas técnicas para criar esse flyer que você está vendo na tela agora. A primeira forma que eu encontrei de ganhar dinheiro com edições de imagens foi criando flyers para barzinhos, lanchonetes, lojas, casas de show, enfim. E eu faço isso de 2011 até hoje. Se você quer trabalhar com o Photoshop e ter uma renda extra no final do mês, trabalhando em paralelo com o seu atual serviço, saiba que isso é totalmente possível também. Durante a minha caminhada, eu errei e acertei em muitos pontos. Tive dúvidas, dificuldades, isso é totalmente normal na vida de quem está começando nessa área. Eu levei cerca de 7 anos para chegar onde eu estou hoje, mas eu tenho uma novidade que fará você chegar muito mais rápido e ter o mesmo sucesso, só que cerca de 20 vezes mais rápido do que eu. Foi pensando em ajudar pessoas como você que está vendo esse vídeo que eu criei um curso completaço que te levará a um alto nível muito mais rápido, evitando cometer erros e indo direto ao ponto. Você vai sair do curso craque em criação de flyer e banner. Nesse curso eu conto todas as minhas experiências, desde o extra Photoshop, mostrando, por exemplo, como que eu encontrava os meus primeiros clientes, quais eram as próximas etapas que eu fazia após encontrar e fechar esse contrato, como e quanto que eu cobrava por esses trabalhos, como que eu criava arquivos impressos, digitais, folders com várias páginas, aqueles dobráveis, enfim, vixe, é bastante dúvida que vai surgindo no decorrer desta jornada e eu compartilho tudo isso, mostro em detalhes como que eu faço tudo lá no curso completo. E claro, eu também mostro as técnicas que eu utilizo no próprio Photoshop para desenvolver as minhas artes incríveis que ficam com aquele acabamento profissional, que te destacará inclusive dos demais trabalhos nesse mercado. O link para você ver esse curso completo você encontra aqui na descrição desse vídeo ou indo diretamente lá na lojaphotoshop.com.br. Lá você encontra todos os detalhes e se as vagas ainda estiverem abertas, você poderá entrar para o curso. Dependendo da época que você está vendo esse vídeo, pode ser que elas já não estejam mais disponíveis, as vagas estejam esgotadas. Mas caso o botão de compra ainda esteja ativo, garanta a sua vaga enquanto há tempo, beleza? Agora vamos para a aula, vamos aprender esse flyer que vocês votaram e escolheram. Opa turma, começando aqui então com um aviso muito importante. Algumas imagens que eu utilizei na criação desse flyer, desse banner, eu comprei, adquirir através do banco de imagens Deposit Photos. Entretanto, se você quiser apenas fazer um teste e não quiser comprar as imagens, você pode escolher entre essas opções que eu vou mostrar para você agora. Ó. Tanto a Visual Hunt é um banco de imagens excelente, você encontra muitas opções, todas gratuitas. Tanto o Pexels.com também, ótimas opções, tudo de maneira gratuita, inclusive para fins comerciais. Nesse outro site aqui, ó, Pixabay.com, eu encontrei inclusive uma imagem muito semelhante ao que a gente utilizou nesse flyer. Também livre, gratuito para você utilizar nas suas edições, nas suas montagens. E aqui, inclusive para fins comerciais, ó, 100% grátis. Você pode realizar o download e executar o passo a passo aqui comigo. Outra opção muito boa também é o freepik.com. Lembrando que em todas essas opções aqui eu pesquisei utilizando o termo hambúrguer sem nenhum segredo e encontrei excelentes imagens. E caso você queira ainda um banco pago, tem o Adobe Stock, que é o banco de imagens oficial da Adobe. Eles estão com uma promoção muito legal para você receber 10 imagens gratuitas do Adobe Stock. Esse daqui é um banco de imagens pago, mas você pode pegar aí essas 10 imagens gratuitas se você curtir e levar aí a edição de imagens como um lado profissional, realizando serviços, tendo a sua renda. É interessante que você invista no banco de imagens pago. Olha, a qualidade das imagens são sensacionais, inclusive essa daqui, se não é exatamente essa imagem que a gente utilizou, é uma muito parecida, muito boa, excelente, a qualidade é a melhor de todas. E caso você queira, você pode vir aqui. Hoje, né, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, está disponível essa promoção aqui de 10 imagens gratuitas. Clique em começar agora, digita aí seu e-mail, cria uma conta na Adobe, preenche tudo certinho os campos lá e caso você não queira continuar, você pode cancelar dentro do prazo de 30 dias e você não terá absolutamente nada cobrado do seu cartão, ok? Apenas algumas dicas e antes de a gente começar. Então bora pro vídeo, bora aprender as dicas técnicas na prática.
Fala galera do curso, sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo tutorial com a criação de mais um modelo de estilo de flyer banner no Photoshop. Dessa vez eu vou focar em algo para uma lanchonete, um restaurante, uma apresentação de um combo aqui, mas você pode utilizar essas técnicas para diversos outros modelos, outros fins, tranquilo? Aqui eu procurei utilizar alguns efeitos que trouxessem movimento, aquela explosão e também cores quentes, né, que normalmente são utilizados para esse tipo de arte. Arte que envolva comida, então cores como amarelo, vermelho, laranjado realmente são comprovados cientificamente que atraem a fome de quem está observando aí essa arte, por exemplo. E aqui eu utilizei vários efeitos de desfoque de movimento também, aqui nas batatinhas, ó, como você pode estar vendo, e eu escolhi imagens que tivesse algum movimento também, como você pode ver aqui o hambúrguer, né, caindo meio para a esquerda aqui, para a direita, e a coca também caindo mais para a esquerda. Então você pensar nesse esquema também de movimentação, não ser aquela arte estática, obviamente que não é um vídeo, né, mas aqui só de você olhar nessa imagem você já consegue perceber um movimento nela. As imagens que eu utilizei, essas principais aqui, são de um banco de imagem premium, então eu não posso divulgar elas aqui, por questões legais, né? Então eu utilizei essa imagem aqui, essa também e essa aqui. Caso você queira assinar o mesmo banco de imagens que eu estou utilizando, que é o Deposit Photos, eu vou deixar os links embaixo aqui desse vídeo, mas se você quiser utilizar imagens gratuitas, você pode encontrar imagens muito iguais, muito semelhantes lá no br.freepik, que inclusive eu estou utilizando algumas imagens de lá também. Como por exemplo esse fundo aqui e também essas explosõezinhas aqui, ó. E também esse logotipo aqui que a gente vai fazer como se fosse a promoção de sexta, aqui em cima, ó. Aqui nessas informações também, obviamente, são tudo fictício, né? Apenas para exemplificar como que você pode inserir as informações, distribuir elas aí pela sua imagem. Então vamos começar aqui criando um novo documento, menu arquivo novo. Eu vou criar aqui um documento do tamanho de uma folha 4, que nem eu estou criando as demais artes aqui, milímetros 210 por 297 ou 21 centímetros por 29,7. Resolução de 300, um flyer para impressão normal. Modo de cores vou deixar em RGB, caso você for fazer para impressão, você converte para CMYK no final de todo o processo de criação, né? Então pode criar aqui, beleza, você faz lá a sangria, a margem de segurança, como se viu aqui no primeiro módulo do curso, e vamos dar início à prática desta aula. Eu já vou começar inserindo o fundo, então selecionando essa imagem aqui, que também está o link de todas as imagens para download aqui embaixo, fontes, enfim, todos os materiais estão disponíveis aqui embaixo. Shift mais Alt vou aumentar proporcionalmente para completar todo o meu documento. Beleza, posso confirmar na barra de propriedades. E aqui eu ainda queria aplicar um desfoque um pouco maior ainda do que já está aqui na imagem de fundo, para não aparecer realmente muita coisa aqui atrás. Então eu posso fazer o seguinte, ó, vindo no menu filtro, aqui tem um desfoque aqui em galerias de desfoques. Esses daqui, ó, inclinação Shift. É o mais aplicável aqui. Você vai trazer esse ponto inicial, é onde ele vai ter o destaque, né? E a partir dessas duas linhas aqui, a tracejada e essa sólida, é que ele vai começar a desfocar. Então vou trazer ele mais para baixo aqui. E o desfoque você pode aumentar aqui no painel direito. Você viu que quanto maior você deixar, mais desfocado ficará. Aqui embaixo eu também não quero que tenha muito desfoque, apenas aqui embaixo da mesa. Então eu vou aumentar um pouco o intervalo da parte de baixo. Mas aqui em cima é exatamente isso que eu quero, então eu só vou diminuir o tamanho do desfoque, né? Porque ficou muito. Acho que um 90 ou 100 pixels ficou legal, já deu um desfoque show. Posso dar um OK. Olha só, tirando e colocando a visibilidade do filtro de desfoque que a gente colocou, você pode ver o antes e depois. Ficou bem mais desfocado, as informações e tudo mais que a gente colocar aqui vai ficar mais visível, mais legível. Não vai se atrapalhar lá com o fundo. Então outra coisa que eu também já quero trazer é um tom mais avermelhado, aquilo que eu falei lá para puxar mais para o laranjado, para o vermelho também. Então posso colocar um ajustezinho aqui de equilíbrio de cores. E a gente vai puxar um pouquinho mais para o vermelho, mais para o magenta e também um pouquinho mais para o amarelo. Você vê que ele já fica bem mais quente a imagem, ó. É essa a ideia mesmo que a gente quer passar. E nada que isso daqui a gente pode regular no futuro, né? Só vou colocar aqui para esse ajuste se aplicar apenas na imagem aqui de baixo. E caso a gente quiser, a gente pode fazer ajustes futuros só vindo aqui nessa camada de equilíbrio de cores.
Agora a gente já pode acrescentar outras informações, como por exemplo os nossos atores principais aqui. O hambúrguer, eu separei um copo de refrigerante e também batatas fritas para a gente colocar aqui do outro lado. Que seria, né, um combo fictício aí de alguma rede de fast food. Então selecionando aqui minha pasta, eu vou abrir primeiro o hambúrguer e jogar aqui nessa mesma aba mesmo. Ou não, ó, eu vou cancelar aqui, já como que está em altíssima resolução, eu vou abrir num documento separado. Então clicar com o botão direito do mouse, abrir com o Adobe Photoshop, ele vai abrir no documento separado no tamanho original dele. E aqui como tá bem grandão, tá assim, ó, esse é o tamanho original. Olha, você veja que a qualidade é sensacional. Então a gente pode aproveitar para agilizar um pouco o processo, selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é mais rapidona, a ferramenta de seleção rápida. Aumenta e diminui o tamanho do seu ponteiro aí para fazer a seleção, com a tecla abre e fecha colchetes, e a gente consegue fazer de uma maneira bem mais rápida esse processo aqui. Nada que a gente não pode corrigir também futuramente. Para fazer a seleção é muito simples, só vai clicando aí na região que você quer fazer a seleção e boas, é apenas isso. Lembrando então que se você selecionar alguma parte que você não desejava, você pode pressionar a tecla Alt, que vai aparecer esse sinalzinho de menos aqui, ó, no meio dela. Não sei se vocês conseguem ver exatamente no vídeo, se estiver em tela cheia, vocês conseguem observar. No meio aparece o sinalzinho de menos. E o sinalzinho de mais é se você não estiver pressionando tecla nenhuma, você vai clicar em outras regiões e ele também vai fazendo a seleção sem desfazer a outra que você acabou de selecionar aqui. Isso aqui é legal porque tem várias partes soltas, né? Não é um arquivo único que você vai fazer uma seleção num ponto e terminar no outro. Então essa ferramenta pode ser bem útil. Aproxima bem o zoom aí no Ctrl+, para ver exatamente detalhezinho por detalhezinho que você está selecionando. Olha aí, aqui então no meio ele fez a seleção, segurando a tecla Alt, eu vou desfazer a seleção. Com o clique normal, vou continuando aqui porque ele desfez aqui também. Você veja que tem alguns lugares que nem aqui, ele é muito próximo ao branco do fundo. Então você não vai conseguir uma seleção perfeita. É nessas áreas que você pode corrigir futuramente, caso você não consiga essa seleção certinha. Aí turma, seleção feita com sucesso de uma maneira bem rápida até. A gente pode então aplicar uma máscara de camada e dessa maneira a gente já tem removido todo o nosso fundo. Caso você precise fazer algum detalhe extra, algum conserto, você pode pegar a ferramenta laço poligonal ou a ferramenta caneta na opção de marcador, vir aqui corrigir algum trechinho, faz a seleção e daí pinta com o pincel preto para esconder alguma região que tenha ficado ruim, de maneira não tão boa recortada, digamos assim. Então tecla V, seleciona a ferramenta mover, clica e arrasta aqui para a nova aba onde a gente criou o nosso novo documento. Dá um OK e já está inserido aqui na nossa imagem. Ctrl T, Shift mais Alt, você diminui aí para o tamanho que for necessário ficar o arquivo aí final, né? Acho que aqui está um tamanho legal, um pouquinho menos, Ctrl T, Shift mais Alt, diminuir porque ainda a gente vai colocar o copo de coca aqui num canto e o das batatas fritas aqui no outro lado. E a gente vai fazer o recorte deles também. Então abrindo da mesma maneira e fazendo o mesmo estilo de recorte. Então direito do mouse, abrir com o Adobe Photoshop, pega a ferramenta de seleção rápida, aqui vai ser mais fácil o processo de recorte. Não tem tantos detalhes, né? Lembrando que esse tipo de recorte com a ferramenta de seleção rápida é bom para imagens com alta resolução, que possuam um destaque legal do fundo, que nem aqui um fundo branco, então é mais fácil de fazer esse recorte. E por a imagem ser em alta resolução, possui mais pixels, é melhor definida e essa ferramenta consegue separar o que é realmente a imagem e o que é fundo. E consegue eliminar desta forma. Que nem esses respingos, ó, de maneira bem rapidona a gente consegue fazer a seleção. Aí, seleção feita, o mesmo processo, máscara de camada, tecla V, selecionando a ferramenta mover, clica e arrasta lá para o novo documento que a gente acabou de criar. Ctrl T, Shift mais Alt e diminui proporcionalmente aí para o tamanho que ficar legal na sua imagem. Também vou rotacionar um pouquinho a imagem, deixar um pouquinho caída para a esquerda aqui, ó. Então vem na forquilhazinha, clica e arrasta para fazer essa rotação.
Shift ou Shift mais Alt para aumentar e diminuir proporcionalmente. Um Enter para confirmar a ação. Eu vou clicar aqui e arrastar para debaixo da camada do hambúrguer, que eu vou deixar o hambúrguer pela frente, o copo de coca e as batatas fritas lá atrás. Ctrl T, se quiser rotacionar um pouquinho mais, olha só. Fique à vontade para deixar da maneira que você preferir. E eu vou fazer exatamente o mesmo processo com as batatas fritas. Vou acelerar aqui um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito repetitivo. Caso você queira aumentar ou diminuir todas ao mesmo tempo, seleciona as 3 camadas aqui clicando na primeira, pressiona Shift, clica na última, Ctrl T, Shift mais Alt, aumenta e diminui proporcionalmente como você preferir. Deixar centralizadinho, eu acho que aqui tá legal, qualquer coisa a gente aumenta e diminui depois, também totalmente editável. E aqui, ó, turma, como é um copo, tem que ter uma transparência um pouco maior aqui nas pontas do líquido da coca e também aqui no copo. Então a gente pode fazer da seguinte forma: seleciona a máscara de camada da camada aqui do copo de coca, pega o pincel na cor preta, coloca a opacidade bem baixinha e o fluxo em 50% mais ou menos. Agora você vai clicandinho devagar aqui, ó, e você vai conseguindo essa transparência. Vai dando vários cliques, clica e arrasta, você vai conseguindo essa transparência, tirando um pouco desse branco opaco e você consegue ver um pouquinho lá do fundo. Isso daqui vai dar um efeito ainda mais legal e mais real para sua imagem. Apenas aqui é onde teria a transparência, né? No caso aqui na parte do copo e ali nas proximidades do fim do líquido da coca. Olha, já ficou bem mais transparente, ó. Agora você consegue ver a transparência. Ou você pode dar um Ctrl Alt Z, eu vou voltar tudo isso aqui. Não gostei muito do resultado final. Eu vou fazer uma seleção mesmo aqui nessa área para a gente pegar com eficiência aqui, ó. Então pega, por exemplo, a ferramenta laço poligonal, vou selecionar toda essa área aqui, ó. O que não é muito difícil. Só pegar aqui em volta do canudo. Podemos selecionar por fora mesmo sem problema algum, porque aqui já está transparente, né? Pressionando o Shift para adicionar uma nova seleção, sem perder aquela uma que a gente acabou de fazer. Vou pegar essa outra área aqui do copo também. Aí, agora sim, ó. Então pegando o pincel, máscara de camada da camada do copo, cor preta, opacidade baixa, fluxo também. E agora sim vamos aplicar, que a gente consegue aplicar exatamente na beiradinha aqui do canudo, por exemplo. Vou até voltar um pouco mais o zoom para ter melhor noção do que eu estou fazendo. Ter uma melhor percepção, né? Se está ficando transparente, se já é o momento de parar de fazer o efeito. Ó, basicamente que eu dei umas 4 pinceladas assim, eu acho que já ficou legal. Até vou dar uma quinta, ficar ainda mais transparente. Ctrl D para tirar a seleção, agora sim ficou show. E aqui nas pontinhas não precisamos fazer essa seleção, basta vir aqui mais próximo e dar cliquezinhos para você conseguir essa transparência. São detalhes, mas que fazem toda a diferença e vale a pena você fazer esse processo aqui. Fica muito mais profissional a sua arte. Quiser aumentar um pouquinho a opacidade para não ter que dar tantos cliques, né? Eu só deixei um pouquinho mais baixa a opacidade porque você consegue ter maior controle. Aí, turma, acho que aí ficou legal a transparência. E eu também separei uma outra imagem com algumas batatas fritas separadas, olha só. A gente vai também abrir elas num novo documento no Photoshop. Vamos selecionar algumas delas aqui. Por exemplo, selecionar aqui, ferramenta de seleção rápida mesmo, essa aqui do canto, ó. Ctrl C, vim até o meu documento, Ctrl V, colar, jogar lá para cima de todas as outras camadas. E a gente vai fazer aquele efeito que você viu ali de explosão de batatas fritas por todo o canto aqui, dando aquela sensação de movimento. Então aumentando, pressionando o Shift, rotacionando aqui para o cantinho, mais ou menos como estão posicionados aqui, ó, atirando, como se estivesse atirando então batatas para o canto. Deixar uma mais aqui por cima do hambúrguer, olha só, para dar esse efeito que tá por trás e pela frente aqui também. Legal. Vou voltar aqui e selecionar alguma outra aqui, talvez essa aqui, ó, mais gordinha, Ctrl C, voltar aqui, Ctrl V. Ah, pera aí, deixa eu dar um Ctrl Z que estava selecionado as duas, então Ctrl D para tirar a seleção, agora selecionar essa e Ctrl V.
Ctrl C e Ctrl V. Agora sim, Ctrl T, Shift e aumenta proporcionalmente. Essa aqui eu vou deixar grandona aqui em cima, como se estivesse mais próximo da câmera, sabe como? Não que ela fosse gigante, mas que ela está explodindo, chegando mais próximo aqui da câmera. Inclusive vou até pressionar Ctrl e dar uma pequena perspectiva aqui ó, no canto. Como se ela tivesse menorzinha e tivesse essa profundidade, sabe como? Como ela tivesse mais vindo de encontro a você aqui, ó. Nessa outra eu também vou fazer isso, ó, Ctrl T, pressionando Ctrl, clicar e dar uma perspectiva nela. Selecionar mais umas 2, 3 e fazer o mesmo processo colocando em outras regiões da imagem. Então Ctrl D, tirar a seleção de todas, seleciona aqui uma, Ctrl C, volta para sua aba aqui, Ctrl V e faz o mesmo processo. Ctrl T, rotaciona, aumenta pressionando Shift para onde você preferir. E pressiona Ctrl para fazer a perspectiva que a gente acabou de dar. Isso daqui é um passo extra. Lembrando que você não precisa fazer exatamente como estou fazendo aqui. Eu apenas vou dando dicas que você pode incluir ou não, dependendo do seu gosto, dependendo de como você achar que fique melhor na sua imagem, na sua montagem. Ela é sua. Então faça o que você preferir, o que você achar mais legal, o que convém ou o que não. Ctrl D para tirar a seleção e vou fazer mais uma rapidona aqui. E é agora que a gente vai aplicar então um filtro de desfoque de movimento. Então vamos pressionar aqui ó, com o botão direito do mouse ao lado de todas e colocar um objeto inteligente para que esse filtro que a gente vai aplicar fique editável e a gente possa modificar no futuro caso não fique tão legal o primeiro efeito de desfoque de movimento que a gente for inserir. Então beleza, as 4 batatas que a gente colocou aqui espalhadas na imagem estão todas em um objeto inteligente. Então vai vir até o menu filtro, desfoque de movimento. E aqui, olha, uma coisa muito importante é o ângulo. Você vai colocar esse tracinho aqui dependendo do ângulo que você quer que esse movimento apareça na sua imagem. Que nem aqui está embaixo o saquinho de batatas fritas, então eu vou fazer mais ou menos o ângulo a partir desse saco. Como essa daqui está assim, então o ângulo vai ser mais ou menos inclinado nessa direção. O que aqui dá cerca de 58 graus, mais ou menos, 60, por aí. E a distância é o quão movimento você quer que apareça essas batatas fritas. Que eu vou deixar cerca de 70, 80 e dar um OK. E faz o mesmo processo com as outras 3 camadas. Seleciona ela aqui, filtro de desfoque de movimento. Ó, agora esse ângulo não ficou legal, então você vai puxar esse gráficozinho aqui de acordo com o que fosse aqui ó, a saída das batatas. Aqui próximo ao saquinho de batata frita. Distância aumentando um pouquinho aqui também. Tem mais essas duas que a gente vai fazer o mesmo processo. Aqui é um ângulo próximo, né? Na verdade, quanto mais perto aqui eu vou deixar um pouquinho menos de distância. Porque aqui, digamos que está um pouquinho mais longe, ele pegou um pouquinho mais de velocidade. Mais ou menos vou fazer dentro desse sentido. E a última aqui, ó, filtro, desfoque de movimento. Mudar o ângulo agora, né? Ok, e isso daqui, o tamanho, qual batata frita, o tamanho do desfoque de movimento, tudo vai variar de acordo com o que você preferir colocar. Aqui eu acho que essas duas batatas ficaram com um contornozinho branco que não tá legal, então eu vou colocar uma máscara de camada em cada uma e vou apagar, desfocar essa viradinha dela aqui. Então coloca uma máscara de camada lá em cima, pega o pincel com a cor preta, aumenta um pouco mais a opacidade agora. Deixa o fluxo em 50 mesmo e apaga essa bordinha aqui ó, branca que não tá legal. Outra coisa que é um detalhe, né, mas que faz toda a diferença na versão final. Se você quiser também pode fazer aquela seleção, né, com a ferramenta laço poligonal, ficar mais fácil. Ó, depois completa aqui, pega o pincel com a cor preta, vai ficar mais fácil de você fazer. Esconder essa margenzinha branca indesejável. Agora, Ctrl D para tirar a seleção. Show. Acho que aqui já ficou legal nesse canto. Fazendo aqui na outra também. Agora pegar aqui a outra, colocar uma máscara de camada também. Deixa eu ver se é essa mesma. Máscara de camada, pincel na cor preta e bora lá.
Aí, lembrando, né, detalhes que fazem a diferença. Vale a pena você pegar esses detalhezinhos mínimos que certeza que alguém vai reparar. Agora a gente pode fazer como se o hambúrguer não tivesse na mesa. Podemos colocar uma sombra embaixo dele aqui. Vamos jogar então, criar uma camada embaixo de todos esses outros arquivos. Então selecionando aqui o equilíbrio de cores, que foi aquele efeito que a gente colocou apenas na imagem de fundo, criar uma nova camada em cima desse efeito. Agora pega aí a ferramenta elipse, cor de preenchimento deixa preta, e você vai criar um círculo oval aqui embaixo, como se fosse a sombra. Centraliza aí bem certinho e vamos colocar um filtro de desfoque de movimento também. Converte em objeto inteligente. E aqui a gente vai fazer dois filtros, ó. Um mais assim na horizontal. Pode aumentar bastante aqui os pixels, deixar aqui em 0 o grau, né? 0 graus, beleza? Aumentando aqui, ficou show, pode dar um ok. Diminui a opacidade aí para ficar algo mais suave, mais natural. E você pode também dar um Ctrl J, dois cliques embaixo aqui, ó, como que ficou dentro de um objeto inteligente, vai ficar os filtros editáveis. Então dá dois cliques embaixo aqui, desfoque no movimento. E aqui que a gente deixou em 0 graus a outra você vai deixar um pouco mais inclinado, para você pegar uma sombra um pouquinho mais para cima. Só que diminui bastante a distância. Aí, acho que assim ficou mais legal, ok. Até vou vir na camada aqui de baixo e deixar essa elipse um pouquinho mais gordinha, digamos assim, menos oval. Então dá um Ctrl T nela, ok. Pressionando o Alt eu vou clicar aqui, ó, deixar mais redondinha assim, ó. Agora dá um ok, um Enter, beleza. Aí, acho que agora o efeito aqui o efeito ficou melhor, né? Porque ele estava muito fino para o hambúrguer completo, assim ficou melhor. E turma, para a gente deixar dentro de uma coloração, de um vermelho, de um tom de laranja mais próximo que a gente colocou lá no fundo, a gente pode pegar essas três camadas aqui e jogar dentro de uma única pasta. As três aqui, ó, do hambúrguer, das batatas e do copo de coca, seleciona todas elas pressionando Ctrl e Ctrl G joga dentro de uma única pasta. Renomeia elas aqui, renomear para combo, que eu sei que são os três aqui. E agora sim a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá no fundo, colocando um ajuste de equilíbrio de cores, deixando esse ajuste clicando nessa opção, que ele vai interferir apenas dentro da pasta. E aqui também, ó, você confere se você deixa, ó, mais para um vermelho, eu vou deixar mais avermelhado, trazer um pouquinho mais para o magenta e mais para o amarelo também. Para intensificar essas cores, essa sensação de fome, que inclusive já está me dando uma baita fome de ver esse combinho aqui. Ó, então colocando e tirando a visibilidade, você percebe que a gente inseriu de uma maneira melhor e também realçou essa sensação que a gente quer passar. Então, colocando um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho negativo, né? Então trazendo um pouquinho mais para o magenta e mais amarelo também. Só vou realçar então aqui no equilíbrio de cores do fundo, deixar mais próximo, trazendo um pouquinho mais para o vermelho e mais para o amarelo também. Aí, agora sim, ó. Tá gritando a fome já. Outra coisa que eu acho que ficava legal, a gente colocar alguns gráficos, alguma coisa mais ilustrativa no fundo. Então eu baixei lá do br.freepik essas explosõezinhas aqui, ó. Você vai abrir elas no Illustrator, que vai abrir um arquivo AI, que são esse arquivo aqui. Você vai extrair, né? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição para você fazer o download. Extraia no seu computador, abre no Illustrator, daí a gente faz a transferência para o Photoshop. Lembrando que para fazer essa transferência é legal que você tenha os dois programas na mesma versão para que haja compatibilidade entre os dois. Ok, então abrindo o Illustrator, eu vou separar ou já está separado, vamos ver. Acho que vou pegar esse daqui, ó, já está separado, então só dá um Ctrl C nele, clicar sobre ele e dar um Ctrl C, vir até o Photoshop e eu vou jogar aqui por detrás de todos esses essa explosãozinha aqui gráfica. Então acho que mais ou menos vou jogar em cima dessas camadas de sombra que a gente fez. Então criar uma nova camada aqui em cima, embaixo da pasta combo e Ctrl V para colar. Cola com uma camada de forma mesmo e dá um ok. Ctrl T, Shift mais Alt e aumenta proporcionalmente do tamanho que você preferir. Eu vou deixar aqui, ó, como no momento esteja aparecendo por detrás da nossa imagem. Só que aqui eu vou deixar vermelha essa cor. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar uma forma, vai habilitar lá na barra de propriedades a cor de preenchimento, a gente altera aqui para o vermelho.
E aqui no modo de mesclagem a gente pode escolher, por exemplo, um sobrepor, acho que vai ficar legal. Ó, ele vai se mesclar com o fundo lá, né? Tô selecionando aqui, sobrepor, fica legal. Luz direta, indireta, mas acho que vou deixar sobrepor. E aqui a gente também pode aplicar o mesmo filtro de desfoque de movimento. Então vamos lá, filtro, desfoque de movimento, converte em objeto inteligente e aplica aqui ó, o ângulo do jeito que você preferir. Eu quero que fique meio que na diagonal aqui, então vou escolher um ângulo de menos 45 graus. E os pixels eu vou deixar bem grandão para ficar apenas uma linha borrada, assim, uns 700 pixels fica show. Então ok, isso daqui vai ajudar nesse esquema de movimento que a gente quer aplicar na nossa imagem. E agora eu vou pegar mais um e colocar atrás das batatas, tipo esse daqui aqui mais discreto. Ctrl C, vem até o Photoshop, cria uma nova camada, Ctrl V, camada de forma, colar como, né? Fica em vetorizado, dá um ok, Ctrl T, Shift e eu vou colocar apenas aqui atrás das batatas, esse daqui. Enter para confirmar. Já está aqui um amarelo, acho que eu vou deixar esse mesmo, ó, código hexadecimal F5B440, ok. E também vou colocar um modo de mesclagem, será que um sobrepor fica legal ou algum outro? Acho que vou pôr algum outro nesse aqui. Ó, vou experimentar super exposição linear, também vou colocar um filtro de desfoque de movimento nele. Converter em um objeto inteligente. Só que agora eu quero que esse ângulo fique mais aqui no sentido das batatas, né? E a distância não seja tão grande assim também. Então 240, 250 pixels e aqui a gente deixou menos 45, aqui eu vou deixar 45 do outro lado. Posso dar um ok e fechou. Está com uma sensação de movimento legal, enaltecemos as cores que passam aquela sensação de fome, o Flyer está ficando massa. Só vou diminuir um pouco o tamanho aqui desses três ingredientes principais. Aqui ó, pasta combo, Ctrl T, Shift mais Alt. Vou diminuir um pouquinho porque eu quero mais espaço para colocar as informações de textos, né? Então vou até descer um pouquinho mais aqui. Ou a gente pode até dar um Ctrl T e rotacionar ó, levemente para um cantinho para o outro. Para ele não ficar tão reto, tão retinho, né? Então aqui o copo de coca até vou rotacionar um pouquinho mais aqui para a esquerda. Ó. E aqui a gente pode começar a colocar as informações. Como aqui eu coloquei, ó, oferta especial, combo de cesta, coloquei uma abinha que a gente criou, a gente vai criar essa abinha também de maneira manual, almoço completo e o valor. Vamos começar por elas aqui no cantinho. Então vamos lá. Retrair a pasta combo aqui. Todos esses efeitos dessas batatas, eu acho que a gente pode jogar também dentro da pasta combo, né? Para ficar mais organizado. Então selecionando todas aqui, pressionando Shift, clica e arrasta aqui para a pastinha combo. Aí ó, ficou mais organizado, mais enxuto o nosso arquivo final. Esses efeitos aqui que a gente colocou de explosão lá no fundo também, vou selecionar os dois, pressionando Ctrl, arrasta para a pasta aqui ó. Só que eu vou deixar eles embaixo, né? Eles ficaram em cima dos ingredientes. Então ó, selecionando as duas aqui, clica e arrasta lá para baixo. Deixa dentro da pasta, mas arrasta para baixo. Aí, agora sim. Apenas o copo de coca jogar para cima aqui e fechou. Aí, fechou. Agora a gente pode retrair a pasta combo. Agora sim, tá bem enxuto o nosso arquivo final. Nosso painelzinho de camadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar embaixo de todos esses efeitos aqui. Cria uma nova camada, pega a ferramenta caneta na opção forma. Deixe qualquer cor e eu vou criar mais ou menos uma paleta assim, ó. Mais ou menos nesse sentido, ó, clicar e arrastar aqui para fazer uma bordinha, um triângulo assim, ó, com cantos arredondados. Clico e arrasto para fazer a outra bordinha e clico e arrasto para fechar a nossa forma. Muito simples. E vai ficar um efeito bem legal, você vai ver. Então posso selecionar a ferramenta mover, Ctrl T. Espera lá que não fechou, Ctrl T, agora sim, Shift, aumentando proporcionalmente aqui. Levar aqui para mais ou menos saindo aqui, ó. Pode até rotacionar um pouquinho, se você preferir. E aqui a gente vai colocar uma cor. Vamos pegar as cores que estão aqui na imagem mesmo para servir como base dos arquivos de informação. Então, ferramenta aqui de forma, né? Seleciona aqui o preenchimento, mais cores. Eu vou selecionar aqui próximo desse hambúrguer, ó. Coleta uma cor próxima a ele. Que ficou legal, ó. 8
F4D1D. Ok. E a gente pode fazer o seguinte, ó, Ctrl J para duplicar, Ctrl T, rotaciona aí como você preferir, dá um Enter e vamos aplicar o modo de mesclagem de multiplicação. Ó que legal que vai ficar. Mais um efeito show para você aplicar aqui nessas informações do flyer. Pode até diminuir um pouco a opacidade se você achar que ficou muito forte, tanto na camada de cima quanto na de baixo, que é à vontade. Tudo editável, tudo você pode colocar da maneira que você achar mais bonito. E agora a gente vai criar uma nova camada, ferramenta texto e de maneira bem simples digitar aqui. Colocar aqui um valor fictício, né, que eu coloquei 19 apenas. Dá um OK, confirma. Estou utilizando aqui ó, a fonte Roboto Slab. Colocar aqui em bold para dar bastante destaque ao valor principal, Ctrl T. Shift e aumento proporcionalmente, deixar aqui mais no cantinho, mais aqui embaixo. Nova camada, ferramenta texto, agora eu vou colocar vírgula e os centavos, 90 centavos. A mesma fonte que eu estou utilizando, Roboto Slab, colocar aqui light agora, para dar menos destaque aos centavos. Também Ctrl T, Shift e diminuir, para deixar maior apenas os reais. E aqui, turma, essas fontes Roboto que eu estou utilizando, você encontra gratuitamente para baixar através do Google Fontes. Fontes gratuitas e muito legais para você utilizar em seus flyers. Rotacionar um pouquinho aqui apenas. E aqui, inclusive, que eu acabei de falar apenas, vamos digitar apenas R$19,90. Então, cria uma nova camada, ferramenta texto e digita apenas. Com a mesma fonte, será? Vamos ver se fica legal. Qualquer coisa a gente modifica. Pressionando o Shift, né? Aí, dando um Enter, vou colocar essa fonte aqui também em Light Thin, que é a mais fininha. Vamos ver como é que fica. Ah, se comportou legal, eu gostei. Vou deixar dessa maneira. Então, apenas R$19,90. Show! E aqui ficou um amarelo. Vamos deixar amarelo mesmo as fontes? Acho que vamos, né? Deixar apenas um amarelo mais destacado aqui, mais vivo. Esse daqui, ó, F9 BF33, ok. Show! E podemos fazer da mesma maneira, exata mesma maneira aqui do outro lado. Inclusive, a gente pode utilizar as mesmas formas e textos que a gente acabou de criar. Selecionar todas elas aqui, ó, clicando na última camada aqui, pressionando Shift, clica na quinta lá em cima, Ctrl J, duplicamos todas elas. Tecla V para selecionar a ferramenta mover, pressiona Shift, clica e arrasta para o outro canto. Só que aqui essas paletas que a gente pode dar uma virada horizontal nelas. Então seleciona as duas camadas aqui, Ctrl T, clica com o botão direito do mouse e virar horizontalmente. Dá um Enter e beleza, fica mais bonito assim. E obviamente podemos alterar, modificar a cor aqui. Vamos deixar amarela aqui essas outras duas, então a gente pode fazer o seguinte. Seleciona aqui a camada, seleciona a forma, habilita aqui as cores de preenchimento e coloca um amarelo da sua preferência. Nas duas, né? Vamos selecionar a outra aqui embaixo também e fazer o mesmo processo. Show! Só que daí aqui as fontes, né? Vamos deixar outra cor, não amarela. Um branco talvez? Um branco fica legal. Ou o marrom desse outro lado também fica legal. Vou deixar até um marrom um pouquinho mais forte, que acho que vai ficar mais completinha, né? Ok. Esses amarelos aqui, acho que vou deixar um pouquinho mais claro. Porque ele está mais pro laranja. Então, vou selecionar aqui as formas novamente. Barra de propriedades, cor de preenchimento. Deixar um pouquinho mais claro aqui, ó. Até selecionar aqui esse código hexadecimal, Ctrl C, ok. Selecionar a outra camada aqui embaixo. Cor de preenchimento, mais cores. E Ctrl V para colar. Ok. Selecionando todas elas, pressionando Shift, tecla V, clica e arrasta, posiciona bem certinho onde você desejar na sua imagem. Quiser pode deixar no mesmo ângulo, ó, que é o outro lado, e acho que é isso que eu vou fazer. Só que aqui eu não quero essas mesmas informações, né? Eu vou digitar aqui alguma outra coisa complementar à arte. Vou deixar aqui almoço completo. Como se esse combo fosse completão. E realmente é, né? Confirmar. Só vamos fazer aqui, ó, eliminar essa uma aqui, dar um delete nessa camada.
E aqui no painel de formatação de fontes, vamos deixar menorzinho. Vamos ajustar num tamanho que fique bom essas informações. 25 está muito grande. Vou dar um Ctrl T. Selecionar a ferramenta mover, Ctrl T, Shift e diminuir por aqui que vai ficar mais fácil. Veja que o Photoshop já está meio lentão com tantas imagens em alta resolução que a gente está fazendo. Então eu sempre esqueço de falar durante a execução, mas é muito bom que você já venha no menu arquivo, salvar como, já salve o seu arquivo PSD, para que se o Photoshop ocorrer algum erro, você não venha perder tudo que você fez, né? Beleza. E vai dando Ctrl S a partir daqui para ir salvando todas as etapas que você vai concluindo. Então Ctrl T aqui no almoço, também eu vou aumentar pressionando o Shift. Aí, trazer aqui para baixo, fechou. Vou pegar todas as camadas e trazer um pouquinho mais para o canto para que não cubra todas as letras. Ó, ficou muito bonito. Aqui embaixo, olha só, nesse exemplo, eu coloquei também algumas informações extras que sempre é legal colocar. Por exemplo, que as imagens são meramente ilustrativas, né? Não se referem ao exato produto que a pessoa vai comprar quando for lá na loja. Algo bem semelhante, mas não é o mesmo hambúrguer. Oferta válida em toda a nossa rede de fast food. Só confira alguns regulamentos da promoção no site da lanchonete, né? Vou copiar todas essas informações, voltar aqui para a aula. O flyer da aula. Criar uma nova camada lá em cima dessas outras informações que a gente colocou. Crio uma nova camada, clico aqui, Ctrl V para colar. Utilizei também a fonte Roboto Slab Bold. Aqui o tamanho dela está em 11. Não deixe menor que 11, 10 para fazer um flyer, senão vai ficar muito pequena. Pode ser que fique até ilegível na versão final. E se eu fosse digitar, muito simples, né? Apenas clicaria aqui, digitaria, quando chegasse aqui no final, dava um Enter para quebrar a linha e jogar aqui embaixo as demais informações. Tipo, para você não precisar colocar todas as informações num flyer, que às vezes vai ficar muito poluído, é interessante que você coloque algum regulamento ou alguma lei, digamos assim, que a promoção tenha, em algum site, na página do Facebook, e você leve a pessoa a conferir, se ela quiser conferir todos esses detalhes através de um link que você acrescentar no flyer. Dessa maneira você consegue colocar menos informações e o flyer fica de uma maneira gráfica mais atraente. Agora lá eu também baixei no br.freepik essa imagenzinha aqui, ó, que são meio que uns logotipos, entre aspas, genéricos, né, de hamburguerias, pouco R que eu falo, né. Então, abrindo aqui no Illustrator esse arquivo aí, clicar com o botão direito do mouse, eu vou desagrupar que eu quero essa área aqui, ó. Tirar esses textos que estão quebrados, porque eu não tinha os textos no meu Photoshop, melhor, no meu Illustrator. Então, esses textos eu posso deletar, clicar sobre eles aqui, delete. Lembrando que eu cliquei com o botão direito do mouse para desagrupar essas ações. Então, agora eu vou selecionar todas elas aqui. Ah, esse fundo eu não quero. Então, ó, na verdade está selecionando o fundo junto. Então vamos fazer o seguinte, ó, só clicar na de cima, pressionando o Shift, e clicar aqui, ó, na estrela, nas 3 estrelas, pressionando o Shift. E nas duas pecinhas de hambúrguer. Agora sim, ó, Ctrl G para jogar tudo dentro de um único grupo, Ctrl C para copiar esse grupo. Voltamos para o Photoshop, criamos uma nova camada e Ctrl V para colar. Podemos colar como camada de forma mesmo, dar um OK. Tecla V, selecionar a ferramenta mover e arrastar aqui para cima, olha só. Show! Aqui você coloca a cor da sua preferência, vamos ver que cor que fica legal. Um vermelho ficaria legal, né? Só que acho que não um vermelho tão forte. Aqui nessa outra imagem eu coloquei meio que um degradê, né, de marrom, também ficou legal. Vamos ver. Acho que eu vou fazer o mesmo esquema aqui que eu fiz nessa arte em off, preparativa para a aula do curso. Então, dando 2 cliques ao lado aqui, vamos colocar uma sobreposição de degradê, clica no degradê, clica na primeira do tom, na primeira caixinha aqui, seleciona a cor e eu vou vir aqui até o hambúrguer, selecionar uma cor, uma amostra de cor. Vou vir aqui até na parte de baixo do hambúrguer, ó. Seleciono uma cor, deixar até um pouquinho mais claro aqui. B4-7A49, ok. Clica na última caixinha de cor e vem aqui no hambúrguer e seleciona uma outra. 8F3207, ok novamente.
altera aí o ângulo. Eu vou deixar então a parte que a gente selecionou, capturou de baixo para baixo, e o ponto B que a gente capturou de cima aqui em cima. Então um ângulo de 61 ficou legal, acho que sim fica bom. Uma escala em 100 e alguma coisa por cento para ficar bem suave aqui a troca entre essas duas cores. Podemos dar um OK. E aqui se coloca informações. Aqui eu coloquei como se fosse um combo de sexta-feira, que era uma oferta especial daquele dia. Inclusive essa oferta especial a gente já faz na sequência. Então seleciona aqui a ferramenta de texto, cria uma nova camada, clica e digita. Aqui como eu coloquei, né, combo de sexta. Eu vou repetir essas informações. Então Enter para quebrar a linha de sexta. Confirma na barra de propriedades, Ctrl T, Shift mais Alt. Confirma lá, eu vou deixar esse espaçamento entre linhas mais próximo. Então aqui no painel de caracteres de formatação, essa opção aqui de baixo é correspondente a esse intervalo. Olha, deixando mais próximozinho, show. E aqui a camada de baixo eu vou aumentar um pouco, então Ctrl T, Shift mais Alt e aumentando. Com as teclinhas, as setinhas aqui no nosso teclado, dando um ajuste fino de posicionamento. Aqui em combo de sexta acho que vou deixar branco, acho que ficou mais bonito, mais destacado. Vou colocar apenas uma sombra. Então dando 2 cliques ao lado para abrir a janelinha de estilos de camada aqui em sombra projetada. Distância deixa mais próximo. Coloco um ângulo, deixar meio caidinho aqui para a direita inferior. E aumenta um pouquinho o tamanho. Não muito. 2, 3, apenas para dar esse efeitozinho e ficar legível. Sobreposição de degradê a gente pode fazer também, só que eu vou deixar aqui um degradê, por exemplo, do branco para o cinza, ou olha só, um amarelinho também fica legal. Um amarelinho para o branco. Então aqui deixar a cor em branco e o outro amarelinho, fica show. Então OK. Só que eu acho que a sombra projetada tá meio grande, não, mas tá legal. É que o zoom tava muito para trás, aqui fica mais show. Então dá um OK. Só que a gente pode fazer aquele contornozinho aqui em cima também, né? Oferta especial que a gente colocou lá. Caso você queira saber qual essa outra fonte que eu utilizei aqui no exemplo em off, é essa daqui, Insane Burger é o nome da fonte. Se também conta para download gratuito, também vou deixar o link para você baixar caso você queira utilizar essa daqui e não essa que eu estou utilizando nesse exemplo. Também vai do seu gosto. Ou a Insane Burger tá mais legal, acho que eu vou usar a Insane Burger. Então aqui, fica mais legal, ela mais gordinha assim, né? Tipo, mais estilo hambúrguerzão mesmo. Só vou deixar aqui o espaço entre linhas mais próximo ainda. Ctrl T. Shift mais Alt, aumentando proporcionalmente. Deixar bem completando aqui o hambúrguer. E centralizado também. Selecionar essas duas camadas pressionando Shift, tecla V, selecionar a ferramenta mover, arrastar um pouquinho para baixo, porque a gente vai fazer agora esse contorno aqui na parte de cima para colocar oferta especial. Até dar um Ctrl T que está muito grande esse gráficozinho aqui em cima. Shift mais Alt e diminuindo proporcionalmente aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, cria uma nova camada, pega a ferramenta caneta na opção demarcador e a gente vai fazer esse ângulo para que o texto se ajuste e passe exatamente no ângulo que está no hambúrguer. Então clica aqui em um ponto inicial, lá no topo você clica e arrasta para fazer o ângulo e vem aqui embaixo e clica para terminar o ângulo. Simples assim, Caso você tenha feito algum erro, você pode apertar Ctrl, clicar no nozinho e reposicioná-lo. Agora a gente vai pegar a ferramenta texto. Chega próximo desse demarcador, vai aparecer um tiozinho, você clica sobre ele e é agora que você vai digitar e o texto vai seguir essa curvatura. Então eu vou digitar oferta especial. Olha, não apareceu, mas calma lá, pode confirmar na barra de propriedades, porque agora você vai selecionar a ferramenta de seleção do demarcador. Clicar nesse íconezinho que tem aqui no final e expandi-lo. Para mostrar que o texto pode ir desse ponto até esse ponto e o ponto central é esse daqui. Você pode clicar nesse ponto central e posicionar exatamente onde você quer o seu texto. No caso, bem ao centro. Colocando aqui uma outra fonte, eu selecionei num exemplo off ali que eu estava fazendo essa daqui, Bistro Script.
Também é uma fonte muito legal e gratuita que você pode baixar de maneira grátis, né? Se a fonte é gratuita, pode baixar de maneira grátis. Clicando aqui na cor da fonte, vou selecionar aqui meio que um marrom mais escuro. Tipo assim, ó, 2D 130F, ok. Aumentando o tamanho dessa fonte. Até pegar aqui, tirar e colocar a visibilidade da camada de novo, clicar e arrastar um pouquinho mais para o canto, que eu acho que ele não está bem ao centro. Ficou bom. Selecionar a ferramenta mover e vai dando setinhas aí do seu teclado para cima para subir esse ângulo, para não ficar encostado aqui no hambúrguer. Agora sim, ó, turma, oferta especial combo de sexta. Podemos também colocar o logotipo da empresa, do restaurante, da lanchonete, da marca de fast food, enfim, em algum cantinho aqui em cima. Eu selecionei um logo fictício aqui, ó, Snake Bar, clicar sobre ele, arrastar até o Photoshop, soltar, confirmar na barra de propriedades, até posicionar aqui para cima, selecionar aqui a ferramenta de varinha mágica, clicar na parte branca de cima, pressionando o Shift na parte branca de baixo, clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a camada, rasteriza ela para poder agora dar um delete e deletar essas sobras brancas. Ctrl D para tirar a seleção, tecla V para selecionar a ferramenta mover, clica e arrasta, ó. Ctrl T, Shift mais Alt, diminuindo proporcionalmente, vou deixar aqui no cantinho. Aqui no mesmo ângulo do hambúrguer, mais para o cantinho aqui, ó, confirma na barra de propriedades. Essa batata frita que está aqui sobre o logo, até pode deixar um pouco em cima sobre o logo, mas acho que está muito, né, sobre o logo. Ou não, dá para ler, né, Snake Bar. Fica legal, você ambienta ainda mais o efeito final. E aqui ainda a gente pode colocar, ó, por exemplo, coca de 500 ml, uma informaçãozinha. Hambúrguer, o nome do hambúrguer, enfim, aqui porção média de fritas. A gente pode colocar essas informações também. Então vou até criar uma nova camada aqui embaixo. Pegar aqui, ó, a ferramenta elipse mesmo. E a gente vai criar um gráficozinho para apresentar essas informações. Por exemplo, começando aqui pela coca. Pressiona Shift, cria um círculozinho pequeno aqui, ó. Cor de preenchimento eu vou deixar amarelo. Acho que vai ficar mais legal. Só que eu vou levar essa camada para de cima aqui da pasta do combo, que senão não vai aparecer, né? Então essas informações tem que ir em cima de todas. Agora sim, ó. E agora eu vou pegar aqui, clicar com o botão direito do mouse e ferramenta linha. Um peso pode ser mais ou menos de 4 pixels. Cria uma nova camada e vai fazer uma saída, mais ou menos assim, ó. Ou para baixo. Acho que para baixo, ó, para baixo. Cria uma nova camada. Clica bem onde você terminou essa linha, pressionando Shift, arrasta para fazer uma outra linha. Essas duas formas aqui, selecionando as duas, também vou deixar dentro do mesmo amarelo que eu coloquei a bolinha lá. Aí, perfeito. E aqui você pode colocar a informação, ó, cria uma nova camada, ferramenta texto, colocar aqui, ó, refri 500 ml. Deixar com a fonte mesmo que a gente colocou aqui da oferta especial. Só vou colocar aqui dentro da cor amarela também. Ok, Ctrl T, Shift e diminui proporcionalmente aqui para não ficar tão grande o texto. E a gente pode utilizar a mesma elipse e as duas retinhas que a gente fez para colocar aqui nas fritas e também no hambúrguer. Então seleciona as três camadas pressionando Ctrl e dá um Ctrl J, na verdade até inclusive a do texto, ó. Seleciona as quatro então e dá um Ctrl J. Tecla V, seleciona a ferramenta mover, clica e arrasta aqui para o outro canto. Agora eu vou selecionar apenas as camadas de forma que a gente criou, Ctrl T, clicar sobre elas e dar um virar horizontalmente para se ajustar aqui as batatas fritas desse canto. Arrastar um pouquinho mais para baixo aqui, confirmar na barra de propriedades, clicar aqui em formas e eu vou colocar uma outra cor de preenchimento. Talvez aqui, ó, clicando em mais cores, essa aqui de baixo, ó, que é esse marronzinho, dá um OK. Aqui o refri, né, que a gente duplicou lá também, seleciona a ferramenta mover, tecla V, clica e arrasta aqui para baixo e também vou colocar a mesma cor aqui embaixo. Talvez até um pouco mais escuro para ficar mais legível. Aqui
Aqui eu vou colocar fritas média. E o hambúrguer fazemos o mesmo passo a passo. Ó, selecionar todas elas aqui, Ctrl J. Clico e arrasto aqui para baixo no hambúrguer. Acho que essa cor ficou legal, podemos mantê-la. Selecionar aqui fritas médias, você pode colocar hambúrguer ou o nome do hambúrguer em específico, caso ele tenha. Aí na lanchonete, hambúrguer, acho que é mais ou menos assim que escreve, né? E turma, dessa maneira, olha que incrível que a gente tem criado um flyer, um banner, uma arte específica para a divulgação de uma lanchonete, de um barzinho, de um restaurante. E você pode utilizar esses efeitos de movimento, lembrar dessas dicas, fazer algo de comida, fazer algo com cores fortes, vermelho, laranja, amarelo, que realçam realmente a fome. Provavelmente você está vendo esse vídeo aqui e já ficou com fome. Ou você vai fazer algo tipo refrescante, utiliza bastante cores como o azul, o branco. Cria um tema, uma temática para aquele banner, para que além de mostrar informações, você consiga atiçar os sentidos de quem está observando aquela arte. Ctrl S então, para a gente salvar todo esse arquivo PSD que a gente já tinha salvado lá no meio da aula. E se você quiser transferir ele para CMYK, para impressão, imagem em modo CMYK. Dá um achatar, um OK. E você tem a sua imagem pronta para salvar em PDF do Photoshop e enviar para a gráfica. Vou dar um Ctrl Alt Z porque não é essa a intenção que eu quero. Digamos que aqui eu fosse fazer um flyer mesmo para divulgação digital. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. O que falou foi o Alisson e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do curso. Até lá, turma! E aí, curtiu a aula? Que tal aprender mais técnicas profissionais como essas para aplicar nos seus flyers? Clique no primeiro link aqui da descrição e você será encaminhado para o curso completo. Você verá todos os detalhes. Se esse curso for para você, você garante a sua vaga. E vale ressaltar que, dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo, talvez as vagas já estejam encerradas. O número limite de alunos já esteja atingido. Mas se ainda o botão de compra estiver ativo, significa que a sua vaga estará reservada. Caso você tenha qualquer dúvida, você também pode mandar um contato diretamente para o meu e-mail através do formulário que você encontra lá nessa página. Eu te responderei pessoalmente. Muito obrigado pela sua atenção, aqui que falou foi o Alisson, te espero nos próximos vídeos aqui do canal PSI e quem sabe também lá nos vídeos do curso completo de criação de flyer e banner. Valeu e até as próximas aulas!